salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso Espírito, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho acerca dos primórdios da Santa Igreja Católica, né? A Igreja nascente. Nesta quinta aula, na aula passada nós começamos a falar um pouco acerca da figura de São Paulo, né? Do seu papel enquanto grande apóstolo das gentes, grande evangelizador, e hoje vamos continuar falando ainda um pouco mais acerca deste personagem, digamos assim, né, da história da igreja, de grande repercussão, de grande influência para todos os campos da vida da igreja, seja na própria teologia, seja na própria filosofia mesmo, né, dentro da própria espiritualidade desse apóstolo, um apóstolo que também é um apóstolo místico, por assim dizer, né, se assim pudermos observar. E nós falávamos na aula passada acerca das suas viagens, né? Falamos acerca da sua primeira viagem, que foi uma viagem mais curta, sobre a controvérsia, uma querela, digamos assim, da circuncisão que aconteceu em Jerusalém, né? Em que se motivou ali a convocação de um concílio, o concílio de Jerusalém. E se nós notarmos aí lá pelo capítulo 15, no versículo 36 e diante, do livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos observar aí, desde já, ele empreendendo, a partir de Antioquia, a sua segunda viagem apostólica, dessa vez juntamente com Silas, né? Se assim bem pudermos observar, é quando acontece aqui a separação entre Paulo e Barnabé, podemos observar. Essa segunda viagem ela vai começar a ser desenvolvida a partir do capítulo 16, conforme nós podemos notar aqui nos Atos dos Apóstolos, né? Em que ele chega a Derbe, vai a Listra. Você pode notar que são cidades, são regiões que ele já havia passado na sua primeira viagem. Como é que essas comunidades que ele foi fundando, que ele foi evangelizando, como é que estão essas pessoas, como é que estão essas comunidades que ele iria trabalhando dentro desse contexto, né? Vão se evidenciando todas essas abordagens até chegar em regiões um pouco mais distantes, como a Frígia, a própria província da Galácia, né? No entanto, eles vão sendo impedidos. Interessante observar que nessa segunda viagem, o próprio Espírito Santo mesmo vai impedindo eles de seguirem para uma determinada área, para que eles pudessem ser conduzidos para outra região. É aquela realidade mesmo de observar aquilo que é humano, aquilo que vem mesmo do Espírito Santo, e em vários momentos eles vão justamente sendo impedidos pelo Espírito para irem para um outro caminho, né? Como nós notamos aí no capítulo 16. É quando ele também chega até Troade, né? Se assim bem observarmos, e quando chega justamente nessas regiões, ele recebe justamente uma visão, digamos assim, da parte de Deus, né? Como relata-se aqui no versículo 9 do capítulo 16, em que o Senhor mesmo lhe diz: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Né? Como se nesta visão um macedônio chegasse até ele e dissesse isto. Né? Assim que teve esta visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar-lhes o Evangelho. É interessante percebermos assim a recepção, a percepção, digamos assim, de Pedro, né? A sensibilidade de Pedro para ouvir a voz do Senhor, ou melhor, a sensibilidade de Paulo para ouvir a voz do Senhor. Nós vamos notar que eles vão permanecer um tempo de Troade, se dirigindo a Samotrácia, chegando até Filipos, né? Se assim bem observarmos, já vão começando a enveredar por um território ao qual eles não tinham tanto o
o hábito ou o costume, né? Que era justamente o território puramente grego, quando a gente vai observar ali na região de Filipos, da própria Macedônia, se assim bem observarmos, você vai notando que, de fato, até mesmo a realidade cultural daquela época, naquele contexto, naquela região, é diferente daquela que o próprio Paulo, apesar dele vir de Tarso, ele está acostumado, mas ainda assim era um povo bastante helênico, podemos assim dizer, de uma cultura grega mesmo, voltada para o culto aos diversos deuses que existia dentro do Império Greco-Romano, se assim bem observarmos, né? Chegam, inclusive, até mesmo a Tessalônica, né? Inclusive, dentro desse contexto, você pode notar aí que o próprio Paulo e Silas, eles são presos, são feitos prisioneiros, se assim bem pudermos ir observando diante dessas condições, e aquele episódio muito bonito de que enquanto eles louvavam na prisão, as muralhas caíam, né? Como você pode observar aí o relato no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos. Enquanto louvavam, as muralhas caíam e eles eram feitos livres, né? Você percebe a libertação deles enquanto prisioneiros. Você vai notando que eles vão chegando a diversos outros territórios, chegando, por exemplo, a Tessalônica, vão chegando e partindo a Bereia, né? Dentro da sua segunda viagem, uma viagem que realmente avançou, podemos assim observar, até que ele chega em Atenas, esta terra da chamada sabedoria, podemos assim dizer, a sabedoria grega, onde existiam realmente várias escolas, até mesmo escolas filosóficas ali em Atenas, no chamado Areópago, né? Podemos observar que Paulo, com toda a sua expertise, com toda a sua criatividade, né, ele buscava também evangelizar aqueles povos gentios de uma forma assim bastante evidente mesmo, como ele mesmo vai se colocar, né? Ele fez tudo para todos, né? Procurava realmente buscar se adequar àquelas condições na tentativa e na perspectiva de anunciar o evangelho, né? Para um povo que realmente poderia ter uma dificuldade muito maior de aceitar a verdade, como acontece justamente com esta realidade de Atenas, né? Se você observar aqui, por exemplo, no versículo 23, ele vai dizer, percorrendo a cidade, ou seja, a cidade de Atenas, e considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com essa inscrição, há um Deus desconhecido, o que adorais sem o conhecer, eu vô-lo anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Você vai vendo que ele vai buscando efetivamente, né, de forma assim bastante incisiva, anunciar, utilizando-se mesmo das próprias realidades que ele ia encontrando em Atenas, né? E é interessante observarmos aqui, no versículo 32, eu estou no capítulo 17, versículo 32, ele está pregando em Atenas, no Areópago de Atenas, ele diz assim no versículo 32, quando o ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam, a respeito disso te ouviremos outra vez. Você vai notando que ele mesmo vai falando acerca de nosso Senhor Jesus Cristo e na crença mesmo da ressurreição, de todo esse processo pelo qual nosso Senhor passou, né? Em que se evidencia o fenômeno da paixão, da morte, da ressurreição de Cristo, mas eles não valorizaram dentro desse contexto. Assim saiu Paulo do meio deles. Você pode observar que Paulo não insiste, né, diante desta condição. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram. Dentre eles, Dionísio, o Areopagita, né, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Se você for observando toda essa abordagem que vai se evidenciando aqui dentro desse contexto desta viagem empreendida por Paulo aí em Atenas, né? Se observarmos. Paulo sai de Atenas, podemos até assim dizer um pouquinho meio que frustrado, e vai até Corinto, né? É o próximo, vamos dizer, passo de São Paulo, em que ele permanece aí mais ou menos 1 ano e meio, digamos assim, em Corinto, justamente
instaurando, de fato, aí uma comunidade, se assim bem observarmos. Lembramos que nós estamos aqui mais ou menos por volta do ano 52 a 54, se assim bem observarmos, dessa segunda viagem de Paulo, nessa segunda viagem apostólica. Você vai notar, por exemplo, aqui dentro desse contexto, a ação de Paulo mesmo na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade, digamos assim, portuária, né? Dentro dessa configuração da Grécia, uma cidade que recebia gente de tudo quanto era lugar, porque era uma cidade que era um ponto de passagem comercial, inclusive, né? Uma cidade que tinha gente de tudo quanto era cultura, né? Uma metrópole, vamos dizer assim. Então, eram pessoas de diversos pensamentos, diversas realidades. Você pode notar isso mesmo, as repreensões que São Paulo coloca quando ele escreve aos Coríntios, tanto na primeira carta, na segunda carta aos Coríntios, você vai observar as repreensões que São Paulo faz aos Coríntios, no que diz respeito à questão da disciplina, no que diz respeito à questão da forma de como se devem orar, até na vida de oração dos coríntios convertidos ali ao cristianismo, São Paulo precisou nortear uma disciplina porque eles estavam, até mesmo na oração, estavam muito, digamos assim, bagunceiros, podemos observar assim, na própria vida de oração. Precisava que houvesse assim uma disciplina, até mesmo para rezar. É nesta carta aos Coríntios, quando São Paulo escreve, que você vai notar também as alusões em que ele faz referência ao amor, né? As virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade. Nós vamos observar isso no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Nós vamos notar, inclusive, que ele faz menção à igreja, né? Quando ele vai escrever aos Coríntios. Claro, depois de um tempo de ter passado por aí, ele realmente viu essa necessidade de escrever mais tarde a esta comunidade, se assim bem pudermos ir percebendo, até para dar um pouco do seu testemunho, né? Nós vamos notando que ele ficou um certo tempo aí em Corinto, fala também estando diante do chamado procônsul, né? Porque ele, de certa forma, ele acaba sendo preso aí dentro desse contexto, mas é liberto e volta para Antioquia, finalizando aí esta segunda viagem. Quando ele chega a Antioquia, se assim bem pudermos perceber, você vai notar que ele não se demora muito em Antioquia, né? Antes de chegar até mesmo a Antioquia, ele passa um pouquinho em Jerusalém para cumprir um voto. Não se sabe ao certo que voto foi esse que ele venceu quando chegou em Jerusalém, que ele deveria ter cumprido. Ele chega de fato a Cesareia, de Cesareia vai a Jerusalém e depois ele volta para Antioquia, finalizando a sua segunda viagem. E não passa muito tempo, já vai empreender uma terceira viagem, é o que nos relata o livro dos Atos dos Apóstolos mesmo, inclusive aí a partir do capítulo 18, passa para a sua terceira missão. É bem interessante que nesse contexto aí, ele já tem encontrado até mesmo o seu grande amigo, né? E apóstolo também, discípulo seu inclusive, que é Timóteo, né? Como também Tito, que era um gentil, que ele também passa a caminhar junto com São Paulo, passam a seguir São Paulo, né? Tito, inclusive, um grande discípulo, digamos assim, de Paulo, né? A quem Paulo realmente, de fato, amava, né? Um dos seus discípulos, assim, prediletos, talvez até porque ele fosse um gentil e abraçou a fé de forma também muito veemente, né? Muito incisiva, assim podemos observar. Então, temos aí duas circunstâncias, né? Tanto Tito quanto Timóteo, que também passam a seguir Paulo nesse contexto. Logo em seguida, quando eles de fato vão se separar depois, mais adiante, Paulo vai escrever a Tito, Paulo vai escrever também a Timóteo, né? Quem é atribuído duas cartas que são referidas a Timóteo. Então você vai notando aí essas relações, essas correspondências que vão acontecendo aí entre eles. Interessante percebermos essa abordagem também. E aí você vai notando, diante de tudo isso, que ele vai empreender uma terceira viagem. Aqui eu já estou falando mais ou menos por volta do ano 56 ao ano 59, mais ou menos aí, a terceira viagem de Paulo, uma viagem ainda mais longa, uma viagem que São Paulo realmente tinha a pretensão, se assim observarmos, quando ele atravessou a Europa, né, chegou até a Europa, já na sua segunda viagem mesmo, mas ele queria ir além, né?
Paulo queria ir além daquilo que ele realmente já tinha conseguido, né? Um apóstolo que chegou até a diversos lugares assim bastante longínquos de onde realmente a fé de fato tinha surgido, em Jerusalém. Então ele queria realmente ir para o ponto mais ocidental, vamos dizer assim, da Europa. Queria chegar mesmo aos confins da Espanha, que seria o ponto da época mais ocidental da Europa. Ele não conseguiu isso ainda nessa sua terceira viagem. Na sua terceira missão, você vai observar que ele vai, inclusive, evangelizar Éfeso, se assim bem observarmos, né? Inclusive, chegam lá em Éfeso, existe um certo confronto com os chamados discípulos de João Batista, que estavam ali em Éfeso, né? Mas nós vamos observando justamente toda essa abordagem em que ele também vai lidando com todos os seus projetos, né? Dentro dessa sua terceira viagem. E é interessante observar que nessa terceira viagem ele já vai falando como quem já tem um certo entendimento do que o espera, né? Porque ele já vai falar nessa sua terceira viagem com um tom de despedida por onde os lugares onde ele vai passando. Então você vai notando esta realidade. Ele chega justamente novamente à Macedônia, toda aquela região da Grécia, né? Vai inclusive vivenciar a ressurreição de um moço em Troade. Nós observamos isso nessa terceira viagem. Ele chega até Mileto, né? Como uma forma nós podemos ir notando. Passa novamente por Éfeso no seu caminho de volta, mas já com um tom, digamos assim, de despedida, como quem já está se despedindo. Eu não voltarei mais a vê-los. Eu não passarei novamente por aqui. É a última vez que eu estou aqui, que eu estou vindo aqui. O tom com que Paulo vivenciava já era um tom de despedida que gerava também uma certa comoção por parte do povo que ele evangelizou e que conheceu a fé por meio dele, né? Que criou toda esta realidade afetiva com Paulo. Então gerava-se realmente toda uma comoção dentro desse contexto, porque de fato ele vai abraçar o seu destino quando ele chega efetivamente em Jerusalém de volta. Na sua terceira viagem, ele chega a Jerusalém e em Jerusalém ele é preso, né? Justamente por causa da sua condição de cristão, da sua condição de evangelizador. Os judeus que existiam em Jerusalém, juntamente com os próprios cristãos mesmo, judaizantes, que não apoiavam Paulo, e existiam muitos cristãos judaizantes, né, que não aceitavam a realidade dos gentios não serem circuncidados, por exemplo, não aceitavam Paulo, ele não foi bem acolhido novamente em Jerusalém, e ainda em contrapartida tivemos também os judeus que realmente prenderam Paulo nesse sentido, e aí você vai observar que Paulo ele faz um belo discurso, inclusive no capítulo 22 você vai notar isso, um belo discurso que é feito para os judeus. No capítulo 22 você pode notar em que ele vai falar de toda a sua trajetória, inclusive, né? E é dentro desse contexto em que nós vamos percebendo, com toda a sua prisão, diante do grande conselho, nós vamos notar que ele reivindica para si aquela cidadania romana que nós havíamos comentado, né? Um cidadão romano, ele deve ser julgado em Roma. E aí ele vai ser encaminhado para Roma diante desta condição. Você vai notar que o processo dele diante do governador Félix, né, vai se evidenciar e ele vai ser encaminhado para Roma. É bem interessante observarmos esta quarta viagem que os Atos dos Apóstolos relatam aqui, referente a São Paulo, né? Diante de toda esta realidade, passando pelo governador Félix, logo em seguida também pelo rei Agripa, né? E aí você vai, o rei Herodes Agripa, e você vai observar justamente que ele reivindica esta condição de cidadania romana e acaba indo para Roma, né? Seu destino passaria a ser Roma, efetivamente. Estamos aí mais ou menos no ano 61, 62, mais ou menos, quando esse episódio já se evidencia. E em Roma, quando ele chega, você vai notar toda essa trajetória aí no livro dos Atos, em que evidencia-se, inclusive, na trajetória, no trajeto, na viagem para Roma, um naufrágio, né? Eles naufragam próximo ali à ilha de Malta, já chegando próximo ali da Sicília, ao sul da Itália. Você vai observar justamente na ilha de Malta acontece um naufrágio, em que ele acaba ficando um tempo ainda em Malta por ocasião desse naufrágio. Até que finalmente ele chega a Roma. E é bem interessante que, se nós assim observarmos aqui na segunda carta aos Coríntios, quando ele vai
narrar um pouco da sua vida, do que ele passou por causa do amor de Cristo, ele vai dizer algo bem interessante, né? Conforme nós podemos observar aqui. Ele vai dizer assim, dentro desse contexto, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 24, ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos 1. 3 vezes fui flagelado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Então você vê essa realidade. Viagem sem conta, exposto a perigos nos rios, perigos de salteadores, perigos da parte de meus concidadãos, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, entre falsos irmãos, trabalhos e fadigas, repetidas vigílias com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas, quem é fraco, que eu não seja fraco. Quem sofre escândalo, que eu não me consuma de dor. Você vai percebendo ele narrando até mesmo um pouco da sua trajetória, né? Provavelmente, quem sabe, não foram só essas viagens que o livro dos Atos aqui está mostrando, talvez tivesse sido outras, né? Você nota que ele teve não só esse naufrágio próximo à ilha de Malta, mas teve, quem sabe, outros naufrágios, conforme ele mesmo relata na carta aos Coríntios. Você vai notando esta condição que São Paulo mesmo ele vai colocando. Chegando em Roma, ele ainda passa por um período de prisão domiciliar, podemos assim observar, né? Em Roma, passa um período ali em prisão domiciliar, mais ou menos nesse período mesmo que ele escreve as chamadas cartas, né? Atribuído a este período as chamadas cartas do cativeiro, né? A carta aos Filipenses, a carta a Filemon, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, né? As chamadas cartas do cativeiro. Algumas linhas historiográficas vão atribuir que estas cartas foram escritas neste período em que ele estava cativo, né? Em Roma, dentro desse contexto. Mais adiante, em 65, 64, 65, por aí, ele estava próximo, de fato, do martírio, né? Mas antes disso, se você notar, ele é solto. Como os magistrados judeus não chegaram para acusar o Paulo das realidades que eles estavam empreendendo contra o apóstolo, então ele acabou sendo solto, né? Se nós observarmos aí, mais ou menos no ano 62, né? E aí, finalmente, ele consegue empreender o seu projeto de ir até a Espanha. Alguns historiadores vão até dizer, o próprio Daniel Hopes mesmo relata, que ele realmente passou pelo sul da Gália, hoje atual França, e teria chegado até a Espanha, e depois ele voltou, depois de evangelizar aquela região, ele voltou a Roma, né? Há algumas tradições que relatam que Paulo teria chegado, de fato, à Espanha nesse contexto e teria voltado a Roma, em Roma já no período mais ou menos de 66, 67, que teria sido mais ou menos quando ele de fato foi martirizado sob o jugo do imperador romano, né? Então, observemos aí esta realidade. E em Roma, ele teria inclusive já percebido, né, que São Pedro estava em Roma, né? São Pedro estaria em Roma ali mais ou menos 20 anos antes de Paulo, né? São Pedro já estaria em Roma ali dentro daquele contexto, teria saído de Roma, inclusive, por volta do ano 50, para o Concílio de Jerusalém, para a realidade daquele concílio que se realizou no ano 50 aproximadamente, depois teria voltado para Roma, né? Podemos assim observar alguns relatos historiográficos com relação a essa realidade, mas o fato é que São Pedro já estava ali em Roma há cerca de 20 anos. Obviamente não foi o primeiro cristão a pisar em Roma, mas foi quem fundou uma igreja em Roma, como relata Santo Irineu, né, no seu Adversus Haereses. Ele vai falar um pouco sobre isso. Santo Irineu, padre apostólico, né, morto aproximadamente no ano 202, ele vai citar, fazer referência a Pedro, que já estava em Roma, fundando a igreja, como ele mesmo, Irineu, vai colocar, né? Colocando realmente ordem ali naquelas realidades da igreja. Então você vai notando estas abordagens que vão acontecendo com São Paulo. E é interessante percebermos, fazendo aqui um paralelo com essa realidade, né, de São Pedro e São Paulo. Nós citamos muito eles aqui, né, dentro desse início, mas nós precisamos também falar acerca de outros apóstolos que também vivenciaram as suas
a sua evangelização, embora não tenhamos aqui uma narrativa expressa, digamos assim, da Sagrada Escritura dentro desse processo, dentro desse contexto dos demais apóstolos. Mas o que sabemos é que todos eles estavam viajando ao longo desse período, todos eles vivenciavam essa condição. Por exemplo, em Éfeso mesmo, as visitas e as passagens de São Paulo a Éfeso, né, vivenciando toda aquela realidade mesmo evangelizadora com os efésios, mas Éfeso depois passou a ser também um território ao qual o próprio São João evangelista teria ido evangelizar, até mesmo teria ido morar até lá, né? Nós vamos perceber que São João, de fato, ele chega à sua velhice, vamos dizer assim, evangelizando naquele território, né? Inclusive ele foi preso por conta de ser cristão também, colocado em uma caldeira de azeite, né? Fervendo, ainda sobreviveu, milagrosamente sobreviveu, depois foi exilado para a ilha de Patmos, né, onde ele morre ali mais ou menos por volta do ano 100, do ano 101, 102. Você nota que existiu também um processo evangelizador por parte dos outros apóstolos, se assim observarmos, né? O próprio Tiago Menor mesmo, o primeiro bispo de Jerusalém, se assim bem observarmos, né, que também, pelo menos foi bispo de Jerusalém até cerca assim de 62, mais ou menos, se assim bem observarmos, né, de acordo com o cronista judeu Flávio Joséfo, ele teria sido condenado ali à lapidação, justamente ali dentro daquele contexto em Jerusalém mesmo, né? Até mesmo pelos próprios judeus daquela região. Do mesmo jeito, São Tiago Maior, que o próprio livro dos Atos dos Apóstolos também vai relatar a sua morte, ele teria ido, né? Uma venerabilíssima tradição, teria dito que São Tiago Maior, ele teria evangelizado efetivamente a Espanha, depois ele volta a Jerusalém, onde de fato é morto, né? Se nós assim observarmos mais ou menos ali por volta do ano 43, ano 44, seus restos mortais teriam inclusive voltado para a Espanha, né? E estariam ali presentes onde hoje fica São Tiago de Compostela, né? Se assim bem observarmos. Um outro exemplo que nós podemos observar de apóstolo que também vivenciou experiências evangelizadoras, que também pregou em diversas outras localidades, foi o próprio Santo André. Santo André, irmão do apóstolo São Pedro, se assim observarmos, né? Teria ido pregar na chamada Sítia, aquela região um pouco mais distante, onde depois se constituiria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vamos só para você se situar, né? Próximo ali ao que hoje seria perto da Rússia, né? Na região da Sítia, se assim observarmos dentro desta realidade. Então você vai notando toda esta condição. Ele teria também pregado na Bitínia, né? Se você evidenciar, na Grécia, teria sido morto, crucificado com uma cruz em forma de X, se assim bem pudermos notar o trajeto, a trajetória mesmo de Santo André nesse contexto. Da mesma forma, o próprio São Bartolomeu, né, que teria também pregado na Bitínia, também teria sido, vamos dizer assim, esfolado vivo, né, se assim pudermos perceber, mais ou menos no ano 51. Suas relíquias, inclusive, se encontram na Basílica de São Bartolomeu, em Roma, né, assim como as relíquias da cruz que Santo André teria sido morto, se encontram justamente na Basílica de São Pedro, no Vaticano, né? Outro exemplo que nós podemos notar também, além de São Bartolomeu, de Santo André, também o próprio São Mateus, né? São Mateus, aquele que era chamado antes de Levi, um cobrador de impostos, né? Teria pregado na Pérsia, podemos assim observar, depois também na Etiópia, onde também foi Marte em 72, tendo sido apunhalado até a morte, né? Você vai percebendo toda essa abordagem por meio de tantos relatos dos próprios apóstolos sendo martirizados um a um. Da mesma forma, São Tomé, chamado o Dídimo, se assim bem pudermos perceber, que teria pregado também na Pérsia, teria pregado na Etiópia, né, que chegou também nas Índias, né, onde teria morrido sendo lançado, né, na década de 70, do ano 70, né, lanças
vamos dizer assim, dentro desse contexto. Da mesma forma, o próprio Matias também teria, aquele que substituiu Judas Iscariotes, né? No colégio apostólico, ele teria pregado na Síria, como também na Judéia, onde teria sido morto apedrejado por volta do ano 80, né? E assim também São Filipe, que teria pregado no norte da África, algumas tradições antiquíssimas que falariam sobre isso. Ele teria pregado no norte da África, que foi bispo, inclusive, de Éfeso, né? Também teria pregado na Frígia, morreu crucificado em Hierápolis por volta do ano 80. Da mesma forma, São Judas Tadeu, que também foi martirizado dentro desse contexto, teria pregado na Síria, na Arábia, morreu martirizado em Edessa, juntamente com São Simão o Zelote, né? São Judas Tadeu e São Simão o Zelote tiveram mais ou menos o mesmo caminho evangelizador, se assim bem pudermos notar aí dentro desse contexto, né? E eles foram ambos executados a machadadas, se assim observarmos o trajeto desses apóstolos, né? Você vê que todos eles, se você notar, eles foram mortos à espada, né? Ou seja, a machadadas ou crucificados, né? Que igreja, que religião você vê tantas pessoas, os fundamentos desta igreja, porque eram as 12 colunas, né? Podemos assim observar, ou 13 se contarmos com São Paulo, mas colunas da igreja, né? E todos mortos por uma única causa, né? Para anunciar e por causa do anúncio do evangelho, se assim bem pudermos observar. Eu posso me lembrar muito bem e pensar, ver lá, vamos dizer assim, São Tomé sendo morto, vamos dizer assim, na Índia, né? Sendo morto a tantas realidades, voltadas inclusive à condição mesmo de estar recebendo lanças sobre si, e ele vendo e lembrando daquele momento em que ele viu nosso Senhor ressuscitado, e nosso Senhor mostrou para ele as suas chagas abertas, e ele disse: toque, pode tocar. E eu fico imaginando Tomé vivenciando esta realidade enquanto estava sendo morto. Por esta causa, ele viu nosso Senhor ressuscitado dentro desse contexto. E aí você pode observar o que levou esses homens a irem a tantos lugares, a evangelizarem dessa forma e, ao mesmo tempo, vivenciarem esses martírios terríveis. E a igreja começar a crescer a partir do sangue que eles vão derramando. Como diria Tertuliano de Cartago, morto mais ou menos no ano 220, ele, o magistrado, vai dizer mais adiante, nós vamos falar sobre ele também mais na frente, Tertuliano vai dizer: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então você vê que quanto mais a igreja vai sofrendo e padecendo por ocasião destes homens que vão morrendo por causa de Cristo, pela causa de Cristo, vamos observar, como Daniel Hopes vai dizer, a perseguição, à medida que ela vai avançando, a igreja vai crescendo, à medida que a perseguição vai se tornando sangrenta. Então você vai notando esta realidade que nós podemos perceber. Da mesma forma com os colaboradores dos apóstolos, se nós observarmos São Timóteo, São Tito, né? O próprio São Lucas, que veio a escrever o seu evangelho, como também escreveu o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, né? A condição de São Marcos, que também conviveu muito com Pedro, especialmente em Roma, e a partir do testemunho de Pedro ele escreve o seu relato, né? A partir do evangelho segundo São Marcos, nós podemos ir notando esta abordagem, esta condição. Fica faltando falar ainda do martírio, tanto de Pedro como de Paulo, né? Os outros apóstolos foram martirizados, sejam por judeus, seja por situações dos pagãos, mas eu deixei para falar do martírio de Pedro e Paulo no final, porque eles estão relacionados diretamente com o martírio sob o jugo de um imperador. E isto, para que nós possamos compreender melhor o martírio de Pedro e Paulo, precisamos compreender como é que se pensava em Roma, do ponto de vista do Império Romano. A esta realidade nós vamos estar vivenciando na próxima aula, quando nós notarmos que Roma vai começar um processo severo de perseguição aos cristãos. Até então, a perseguição estava acontecendo no âmbito judaico, no âmbito até mesmo do paganismo, mas de um paganismo que não tinha muita realidade oficial, vamos dizer assim, né? Muita realidade normativa. Mas agora
o próprio Império Romano vai começar a se desenvolver e a se organizar nesse sentido de perseguir os cristãos. Nós vamos observar esse contexto a partir da próxima aula. Peçamos a Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela venha em nosso auxílio, venha nos ajudar nesta caminhada para que nós possamos ir compreendendo toda essa trajetória. E a partir do momento que compreendemos, passemos a amar a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,